Olá, 26 de julho de 2019, confira agora as principais notícias desta sexta-feira. No esporte, Imperatriz e Sampaio vencem pelo Brasileiro da Série C. Livro lançado em São Luís faz conexão entre a literatura e o tambor de mina. E como hoje é sexta-feira, tem as dicas para o final de semana no nosso Guia Cultural. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão! Um ótimo dia para você ligado com a gente em todo o estado aqui pela TV Difusora. Estamos começando o nosso Bom Dia. Uma excelente sexta-feira aos amigos que nos acompanham em Imperatriz, em Caxias. Obrigado pela audiência. Já já vamos às informações da região Tocantina aqui no nosso Bom Dia também, hein? Falar em região Tocantina, boa vitória do Imperatriz ontem do Sampaio no Esporte, noite espetacular para o futebol maranhense. A gente fala sobre o assunto também no Bom Dia de hoje. Mas nós vamos ver agora como está o trânsito nas principais avenidas aqui da capital. A gente começa com a rotatória do Bacanga, aí a Avenida dos Portugueses, lá ao fundo do Rio Bacanga, do lado esquerdo, movimento já intenso, o sol brilha na Ilha do Amor nessa manhã de sexta-feira, hein? Mas sem ocorrência de acidente, trânsito nesse horário já naturalmente, né? Esse volume a gente já acompanha todos os dias de manhã, já é absolutamente natural, principalmente as pessoas estão saindo da Itaquibacanga e vindo aqui para o centro. Agora estamos no Calhau, na rotatória do Calhau, próximo à Polícia Militar. O quartel do comando da Polícia Militar está aqui à esquerda, do lado esquerdo, e aqui a descida dos ônibus, dos carros, dos veículos em direção ao bairro do Renascença, ou São Francisco também, até bem tranquilo em relação a outros dias da semana, nessa sexta-feira que antecede o último final de semana de férias, né? Agora, mais uma rotatória. No São Francisco, agora estamos aí no São Francisco, nesse momento, mostrando o trânsito para você. Do lado esquerdo aqui, a pista que vem do centro para os bairros da cidade, o Renascença, Ponta da Areia, enfim, Calhau. Trânsito tranquilo nesse momento, sem registro de acidentes também nesse ponto da cidade. É a informação que nós temos aqui da Secretaria de Trânsito e Transportes da capital. Essa é a central que monitora o trânsito. Olha como é que está o trânsito na Beira-Mar nesse momento, Rua do Egito. Ó, absolutamente tranquilo, até parece fim de semana, né? Até parece sábado e domingo, tranquilo nesse momento, nesse ponto da cidade também. Maré baixa aí nesse momento, você vê a imagem em tempo real da capital maranhense, o monitoramento do trânsito que é feito na central de controle da Prefeitura da capital. E a gente presta esse serviço também à população, mostrando essas imagens para você já já. Mais um giro com outros pontos da cidade, tá bom? Olha, o Ministério Público do Estado ajuizou ação contra estelionatários que estariam aplicando um golpe aqui no estado. A promessa era limpar o nome das pessoas que estão no cadastro negativo em órgãos como SPC, Serasa. Veja com Eduardo Ericeira. O promotor do consumidor repassou detalhes do esquema. Associações de fachada são montadas por anônimos para aplicar golpes que prometem retirar o nome de consumidores inadimplentes de banco de dados, como SPC e Serasa. Perfeitamente. As associações demandadas, elas, do ponto de vista formal, elas existem e foram constituídas na forma da lei. Agora, o objetivo delas é que é ilícito, na medida em que elas falseiam pseudos associados, né, que teriam tido os nomes inscritos indevidamente e, com isso, retira o nome desses devedores, que são devedores de grandes quantias, causando danos à própria relação de consumo. No Maranhão foram identificadas falsas associações em 5 municípios no interior do estado. Na lista estão Caxias, Bacuri, Maracassumé, Vitória do Mearim e Vitorino Freire. O esquema não é praticado só aqui no Maranhão. O golpe é aplicado em todo o país e os estelionatários lucram milhões de reais. O promotor do consumidor explica que as vítimas são pessoas com dívidas elevadas, para o faturamento ser alto. Eles têm sede em determinadas cidades, no sul e sudeste, mas eles abrem filiais em diversas cidades, como aqui no Maranhão, por exemplo, Bacuri, Vitória do Mearim. Ou seja, se você vai atrás da associação nesses lugares ou de eventuais sócios, você não encontra ninguém, porque essas pessoas nunca existiram nessas cidades. Existem associações que trabalham para retirar o nome do consumidor do banco de dados por dívida. Só que o superintendente da Câmara de Dirigentes Lojistas alerta: é preciso atenção para saber com quem está se tratando a negociação. Nós não podemos acreditar em promessas de pessoas que uma dívida, por exemplo, muito superior àquilo que ele vai pagar. Isso é muito comum, até eu mesmo já recebi essas propostas via WhatsApp, via e-mails, entendeu? E isso a gente denuncia para o SPC Brasil, que é lá em São Paulo. Isto é golpe.
Então você tem que procurar o banco de dados em que aquela empresa é associada, no nosso caso o SPC. O Ministério Público ajuizou uma ação civil pública requerendo à Justiça a condenação por dano moral coletivo, no valor de R$500 mil. Olha, a partir do ano que vem, é que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, deve incluir perguntas sobre o autismo no censo. Mas aqui no estado do Maranhão, assim como em outros estados da federação, vários grupos desenvolvem ações importantes voltadas para a conscientização e apoio às famílias. A estimativa da Organização Mundial da Saúde é que no mundo existam cerca de 70 milhões de pessoas com autismo, 2 milhões somente no Brasil. Mas somente a partir do ano que vem é que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística deve incluir perguntas sobre o autismo no censo. Enquanto isso, grupos como a Associação de Mulheres e Mães de Autistas no Maranhão já desenvolvem ações voltadas para a conscientização e apoio às famílias. Em rodas de conversa como esta, especialistas de várias áreas transmitem orientações e ouvem depoimentos. Esse conflito, esse enfrentamento familiar, a gente sem saber para onde ir, acabou também com a minha experiência, com toda a dedicação que eu tenho ao assunto, fazer com que essas mães venham ser acolhidas nas rodas de conversa. A gente abrange assuntos relacionados à educação, à saúde, a referenciar essa mãe ao que fazer, como fechar o diagnóstico, a entender o que é o autismo, a conscientizar também a sociedade. Por aqui, encontramos histórias como a de Ivanilde. Mãe de 3 filhos, sendo um casal de gêmeos, percebeu que um deles apresentava sintomas do transtorno do espectro autista. Receber o diagnóstico não foi fácil. A gente, desde a gravidez, desde quando a gente idealiza nossos filhos, a gente traça as expectativas para a vida adulta dele, e a partir do momento que a gente tem um diagnóstico que a gente sabe que vai gerar mudanças, dói. Doeu muito, eu entrei em depressão, precisei tratar essa depressão e com o apoio da família, com o apoio de todos os amigos, com o apoio do pessoal que trabalha nas redes, voltada para as crianças, com TEA, eu consegui ressignificar. E esse diagnóstico para o filho de Gisele só chegou aos 13 anos. Foi quando ela desconfiou que o comportamento dele não era somente um caso de timidez. Aos 13 anos eu comecei a perceber que ele não tinha amigos, que ele tinha uma fala muito limitada, porque tem os verbais e os não verbais. Ele é verbal e aí nós começamos com as terapias. Ele é acompanhado por 5 terapeutas. E, graças a Deus, esses 2 anos houve uma evolução significativa. E é em grupo que essas famílias encontram elementos para superar questões do dia a dia impostas pelo autismo. As pessoas elas precisam buscar os locais de apoio aos pais, Eu digo, não faça nada sozinho. Por exemplo, hoje a gente está aqui participando da roda de conversa da AMAR, que acontece com muita frequência, Então venha, some, tire suas dúvidas, coloque suas angústias, desabafe, fale o que for, mas não fique só, porque é um processo que precisa ser desenvolvido em equipe. Muito importante esse trabalho, parabéns à associação e que esse trabalho possa também receber o apoio de toda a sociedade, não é? O Ministério Público do Estado solicitou à Justiça que obrigue o Estado a reformar o mercado do peixe aqui na capital. Quem tem os detalhes é Eduardo Ericeira. Eduardo, bom dia. Olá, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão, uma ótima sexta-feira a todos. É por conta dessa condição externa do mercado do peixe, que garante a comercialização do pescado e também o desembarque desse pescado em total aí sem condições para que seja feito esse tipo de trabalho, tanto de comercialização quanto esse desembarque do pescado. Por conta disso, o Ministério Público ajuizou uma ação civil pública para garantir a regulamentação, a regularização, também que sejam feitas obras no mercado do peixe aqui na capital São Luís, para justamente praticar esse serviço. Hoje em dia se encontra muito esgoto a céu aberto, muito lixo no entorno do mercado do peixe. Por conta disso, foi solicitada essa reforma. A promotora de justiça Márcia Lima Boatem requer liminarmente a construção na parte externa de boxes
padronizados com revestimento e cobertura, ponto de água em todos os boxes, sistema de esgotamento de líquidos e sólidos, banheiros, bem como aí estruturas necessárias para o funcionamento do mercado. Foi pedido à Justiça que também determine, no prazo de 30 dias, a divulgação do cronograma da obra como forma de garantir o seu acompanhamento. Além disso, foi obrigado no prazo de 30 dias, independentemente do deferimento dos pleitos anteriores, essas reformas que eu já citei aqui, a realização de ações de educação sanitária e ambiental no mercado. Importante também que essas pessoas passem por essa capacitação, cursos sobre higiene, manipulação de alimentos e prevenção de riscos de contaminação do pescado, destinados a todos os comerciantes e pescadores que trabalham no mercado e tem como consequência aí, como finalidade, a venda para os consumidores. A gente sabe que é importante isso para que as pessoas que compram esse pescado comprem aí um produto de qualidade e não sejam contaminados por esses produtos. Foi aí estipulada uma multa de R$100 mil por dia, caso essa decisão judicial seja descumprida. A gente volta com você, Adalberto. É bom lembrar que a decisão não foi tomada ainda, né? Se a Justiça realmente determinar dessa forma, seguir aquele pedido do Ministério Público, aí sim a multa começa a valer, enfim, tudo aquilo que foi solicitado pelo Ministério Público, que pode ser, a Justiça pode atender totalmente ou parcialmente essa solicitação do Ministério Público do Estado do Maranhão. Confira agora o nosso giro de notícias. A Prefeitura Municipal de São José de Ribamar abriu processo seletivo destinado à contratação temporária de profissionais para compor a equipe de referência dos programas, projetos e serviços socioassistenciais e do programa Criança Feliz, bem como para a formação de cadastro de reserva. São 66 vagas imediatas, mais 68 para a formação de cadastro. As inscrições vão até o dia 8 de agosto apenas pela internet. O Maranhão teve em junho um saldo positivo de 2.001 novos empregos com carteira assinada. Foi o segundo melhor desempenho de todo o Nordeste, atrás apenas da Bahia, que gerou 2.362 vagas. Os dados são do Ministério do Trabalho e estão no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados ontem. Na comparação com todos os 26 estados e o Distrito Federal, o Maranhão ficou na 7ª melhor colocação. Foi editado pelo governo federal um novo decreto para regulamentar o programa de proteção aos defensores de direitos humanos, que agora passa a incluir na nomenclatura oficial o atendimento a comunicadores e ambientalistas. O ato normativo foi publicado ontem no Diário Oficial da União. O programa de proteção aos defensores de direitos humanos, comunicadores e ambientalistas tem a finalidade de articular medidas para a proteção de pessoas ameaçadas em decorrência de sua atuação na defesa dos direitos humanos. Atualmente, segundo o governo federal, um total de 528 defensores e defensoras de direitos humanos estão incluídos no programa de proteção em todo o país. Vamos para o intervalo. No próximo bloco, bandidos assaltam um motel no interior do estado, hein? Assunto para Silvão Alves, que vai trazer os destaques da área de segurança para você. E mais, deputado maranhense aciona o Ministério Público após fala de Bolsonaro sobre governadores do Nordeste. Assunto para John Coutrin, que está chegando também depois do intervalo para trazer informação para você. Um instante só. De volta, o Bom Dia Maranhão, vivo para todo o estado aqui pela TV Difusora. Um abraço, amigos que nos acompanham na Baixada Maranhense, em Santa Helena, os amigos em Pinheiro acompanhando a nossa programação, em São Bento também. Um abraço a você ligado na TV Difusora. Vem comigo que a gente vai voltar a ver o trânsito em tempo real aqui na capital, mais 4 avenidas. Agora vamos para Carlos Cunha, começando aqui na Carlos Cunha, no Jaracati. Vamos lá? Imagens da Carlos Cunha para começar então esse nosso giro. Daqui a pouquinho nós vamos para Guajajaras. Trânsito tranquilo nesse momento. É claro que a gente sempre fala, né, no sentido Jaracati Centro, é bem mais intenso o trânsito nesse horário. As pessoas vindo para o trabalho, vindo para esse ponto aqui da cidade. Trânsito tranquilo, sem registro de acidentes nesse momento. O carro da SMTT já está por ali também. A Guajajaras aí já é o pessoal que está vindo da Lourenço Vieira da Silva, pessoal que vem ali da Cidade Operária, vem também do bairro do São Cristóvão. Tranquilo o trânsito nesse momento, o volume, claro, vai aumentando com o passar do tempo, mas nós já temos o trânsito nesse momento fluindo normalmente nesse setor da cidade. Na imagem você viu ainda há pouco, né? Cuidado, gente, com o sinal amarelo, é um alerta para você parar, não tente avançar porque a situação pode ficar complicada, além da multa, uma situação de acidente você pode provocar um acidente também. A Avenida Guaxenduba, nós estamos aí com essa câmera na Cajazeiras, na Cajazeiras, portanto, os ônibus descendo aí, os carros também, é verdade. Região central da cidade, nesse instante, as pessoas indo para a Praça Deodoro, para aquela região do centro, mas com o trânsito sem registro de acidentes. Agora estamos na Jerônimo de Albuquerque, lá ao fundo do bairro do Angelim, estamos no Bequimão, aí no antigo Roque Santeiro, da imagens em tempo real do trânsito para você na capital do estado.
Um bom dia para você que se liga com a gente aqui em São Luís, em vários bairros da capital. Mais uma prestação de serviço para você, imagem em tempo real da capital maranhense, mostrando um pouco do trânsito aí nas principais avenidas. Agora nós vamos falar de segurança. Participação de Silvan Alves. Silvan, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvan, vamos falar sobre esse caso que chamou a atenção de um assalto. Os bandidos invadiram um motel no interior do estado, Silvan. Imagina o pânico das pessoas que estavam lá, fizeram clientes de refém, enfim, situação bastante complicada. Muito complicado, Adalberto. A polícia está trabalhando lá. O caso foi repassado para a Delegacia Regional de Bacabal. Qual foi o município? E Paulo Ramos. A polícia está tentando localizar imagens de vídeo monitoramento que possibilite a identificação desses 4 indivíduos. Eles aproveitaram que estava tendo uma movimentação muito grande lá no motel, entraram, são cerca de 10 apartamentos lá no estabelecimento. Eles renderam os casais que estavam lá, separaram os homens das mulheres e o pior, né, que além de terem espancado os homens que estavam lá no motel, eles ainda abusaram sexualmente das mulheres. Pelo menos 4 mulheres teriam passado por essa situação, que é uma situação vexatória. Elas foram ouvidas na delegacia, foram submetidas a exames e estão aguardando o resultado dos testes que foram feitos, porque a polícia ainda não localizou esses indivíduos e a possibilidade, infelizmente, né, de que eles possam ter transmitido algum tipo de doença sexualmente transmissível para algumas dessas mulheres. Tomara que não, que os testes dêem negativo. Mas imagina como é que fica a cabeça de uma mulher que passou por uma violência e ainda está na iminência de poder ter sido contaminada com algum tipo de doença. Então, a polícia tem a questão de honra, a polícia dá uma resposta o mais rápido possível. Porque é uma cidade pequena, as pessoas acabam, embora se tente guardar o sigilo, não é, dessas pessoas, porque ela não seja submetida a constrangimento, mas numa cidade pequena todo mundo fica sabendo. Independente disso, é um tipo de ataque, Silvan, que não é muito comum, né? Sim, pois é um tipo de ataque que não é muito comum. Você já imaginou o cara invadindo um motel e praticar esse tipo de situação? É realmente uma situação muito delicada e que o aparelho de segurança está empenhado no mais rápido possível, no mais curto espaço de tempo, dar uma resposta e conseguir prender esses indivíduos aí. Silvan, agora vamos falar de outro caso, aquele relacionado ao ataque, que é uma agência de Rosário, né, do banco. Já foram presos? A polícia numa operação conseguiu prender CTA, SEIC, mais o pessoal do GSA lá de Rosário, prenderam pelo menos 3 pessoas da mesma família. São o pai, os 2 filhos, o pai e o maior, no caso o seu Antônio e o Maxwell, e mais um adolescente, que é filho dele também. Eles são lá da comunidade lá de Santa Rosa, no município de Axixá. A polícia, de acordo com o levantamento, descobriu que um outro filho desse seu Antônio aí foi para lá na véspera, não sei, na quarta-feira. Ele levou mais um grupo de pessoas lá, 3 ou 4 pessoas daqui de São Luís, dormiram lá. Depois roubaram um carro lá em Centro Grande, também que é município de Axixá, e na madrugada de ontem eles atacaram a agência do Banco do Brasil. Lá na casa dele foram encontradas armas, alguns objetos. O outro filho dele, depois do roubo, abandonou o carro e já voltou para cá, para a capital. A polícia está nesse momento fazendo cerco lá na região, nesse bairro aqui onde ele mora, com o objetivo de localizar. O pai já está preso, o Maxwell, que é o outro irmão dele, também está preso, e um adolescente de 17 anos que também teriam participado dessa explosão. Não levaram dinheiro, mas causaram um estrago muito grande, prejuízos enormes que eles acabaram causando com essa explosão da agência do Banco do Brasil na madrugada de ontem lá em Rosário. Obrigado, Silvan. Até segunda-feira. Aqui é Adalberto. Bom dia a você, um ótimo fim de semana a você e a todos. Silvan Alves aqui no Bom Dia, ele que apresenta de segunda a sexta às 6 da manhã o Bandeira 2 aqui na TV Difusora. Vamos mudar de assunto. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado, o desembargador José Joaquim Figueiredo, assumiu interinamente o governo do Estado. Em cerimônia de posse realizada no Palácio dos Leões, aqui na capital, ele defendeu um pacto institucional que contemple as aspirações da sociedade maranhense. Na escala de sucessão, o presidente do TJ assume após o governador, vice-governador e o presidente da Assembleia Legislativa, ou seja, no Maranhão, com a saída de Flávio Dino, Carlos Brandão e Otelino Neto. A minha assunção ao cargo de governador em exercício é em respeito ao que preconiza a Carta Federal e por simetria a nossa Carta Estadual, e também agradecer ao senhor governador Flávio Dino
ao senhor vice-governador Carlos Brandão e ao senhor presidente da Assembleia, haja vista que, com uma renúncia deles, o presidente do tribunal pôde assumir o governo do estado do Maranhão. No Tribunal de Justiça assume a presidência o desembargador Lorival Cerejo. É a terceira vez que um presidente do Tribunal de Justiça assume o governo do Maranhão. Na oportunidade, o desembargador José Joaquim assinou decretos de ações emergenciais a serem realizadas nos municípios de São Bento e Amapá do Maranhão por conta das chuvas deste ano. Ainda dentro da agenda do governador em exercício, o desembargador José Joaquim, estão previstas viagens para municípios no interior do estado. Faremos uma visita à Baixada Ocidental, e aqui é claro e é óbvio, e eu não posso negar, e a Viana, a Olinda e depois a minha querida São João Batista, né? A cerimônia de posse contou com a presença de secretários de Estado, que fizeram questão de destacar a importante harmonia entre os poderes no estado do Maranhão. Nós já tivemos, em outro momento, no exercício do cargo, além do vice-governador, também o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Otelino Neto, e agora o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador José Joaquim, que mostra, como eu disse, além da perfeita harmonia entre os poderes, a Constituição do nosso Estado sendo observada e, acima de tudo, o bom convívio e o bom entendimento e mostrando que os interesses do Estado prevalecem. O desembargador José Joaquim Figueiredo permanece na gestão do governo do Estado até hoje, sexta-feira. Amanhã, o governador Flávio Dino retoma o cargo do Executivo. E agora vamos à participação do nosso colunista de política, John Coutrin. Olá, John, bom dia para você. Olá, Adalberto. Bom dia a todos. John Coutrin, nós vamos começar falando sobre um assunto aqui. Nosso primeiro assunto em destaque aqui no programa vai ser esse caso do deputado maranhense que acionou o Ministério Público após a fala do Bolsonaro sobre o Nordeste. É isso, Adalberto. Continua repercutindo a fala do presidente Bolsonaro. O deputado federal Márcio Gerri, que é do PCdoB, deputado federal maranhense, ele acionou o MPF, Ministério Público Federal, por conta dessas declarações aí, segundo o documento assinado, declarações racistas. Ou seja, ele aciona por conta disso, por atos de improbidade, dano moral coletivo, esse documento aí no Ministério Público Federal. Quem não lembra, claro, o presidente Bolsonaro, na semana passada, Adalberto, ele disse que os governadores paraíbas, do pior deles é o governador do Maranhão, o governador Flávio Dino. Além do Márcio Gerri, deputado federal Márcio Gerri, subscrevem também esse documento, esse pedido aí no MPF, ali alguns senadores, inclusive deputados e senadores de fora. Senador Vital do Rego, senador Fabiano Contarato também, senador do Espírito Santo, Humberto Costa também é outro senador, deputados federais como Orlando Silva também, o próprio Márcio Gerri, o senador Everton do Maranhão também assinou esse documento, ou seja, não só maranhenses, mas também senadores que representam outros partidos e outros estados assinam esse documento. E, claro, o deputado federal eles avaliam que houve também racismo por conta da fala do presidente e vamos ver quais serão as medidas tomadas em relação a isso. Importante lembrar, o presidente já pediu desculpas, Aliás, ele já explicou o que aconteceu, disse que não estava se referindo aos nordestinos como Paraíba, pelo contrário, ele disse que ama o Nordeste, inclusive esteve na Bahia recentemente e fez juras e declarações de amor ao povo nordestino. Como a gente falou já aqui no Bom Dia, E ontem, Adalberto, só para lembrar, acabei esquecendo, ontem o governador Flávio Dino esteve em Brasília, num café, num café que foi, ele proferir ali uma palestra, um debate, e lá na Asa Sul, no Instituto Federal, perto dessa cafeteria, pessoas de prédios próximos gritaram Paraíba, referindo-se ao governador Flávio Dino. Lamentável comportamento. John, vamos falar agora sobre um outro assunto, porque o presidente Jair Bolsonaro está apostando na força de um senador do Maranhão para aprovar o filho como embaixador dos Estados Unidos. Conta para nós. É isso. O senador Roberto Rocha é o líder do PSDB no Senado. O PSDB tem muita proximidade com o presidente Jair Bolsonaro. O que acontece? O PSDB tem 2 membros na Comissão de Defesa e Relações Exteriores. Ele tem ali 2 senadores do PSDB, a Mara Gabrilli e o senador Anastasia, são 2 senadores do PSDB. E ele aposta ali na articulação do líder do PSDB no Senado, Roberto Rocha, para ter esses votos a favor. A Mara Gabrilli já tem, ali de São Paulo, senador de São Paulo, tem dado resistências em relação
a aprovação do Eduardo ali na Comissão de Relações Exteriores. São 17 membros e também suplentes. O próprio Roberto Rocha é suplente dessa comissão, mas tem 17 membros e desses 2, senadores do PSDB. E ele aposta nessa articulação com o Roberto Rocha, aí que é o maranhense mais próximo hoje, político maranhense mais próximo do presidente Bolsonaro e com grande força no Senado também, tanto é que ele é relator hoje da reforma tributária no Senado também. João Coutrinho, na segunda-feira, só para aproveitar o gancho aqui, a gente vai receber aqui a presença do senador Everton, né? Ele vai estar com a gente falando sobre vários assuntos, a pauta do próximo semestre do Congresso, por exemplo, com a reforma da Previdência, a reforma tributária, enfim, a própria análise política, né, desse momento vivido pelo país e também, claro, as críticas feitas pelo presidente recentemente à região Nordeste. Então, não perca na segunda-feira, aqui no nosso Bom Dia Maranhão, a presença do senador Everton. Para fechar, Kleber Verde e Júnior Marreca estão aí numa lista. Conta para a gente que lista é essa, John. É a lista de gastos, né, com cotão e verba de gabinete. Só neste ano de cotão e verba de gabinete, os parlamentares brasileiros já gastaram 300 milhões, de janeiro a junho. E fizemos aí, depois a gente traz mais detalhado, Adalberto, esses cálculos, mas o Kleber Verde, né, aí é um dos que, é o primeiro do maranhense que mais gastou dessa lista de maranhense, 216 mil com verba de gabinete e cotão. Verba de gabinete é aquele auxílio que você recebe, aquele dinheiro para contratar 25 assessores, né? E o cotão é aqueles gastos que você tem no exercício parlamentar. Por exemplo, passagem, combustível, ou seja, telefone, tudo você gasta com esses recursos, viagens, tudo é bancado com dinheiro público. Então, o Kleber Verde foi o que mais gastou, né? Dentre os deputados maranhenses, ali, claro, e junto com Marreca Filho. Os que menos gastaram foram os deputados André Fufuca, Júnior Lourenço, ali menos de 100 mil com cotão e com verba de gabinete. Obrigado, John. Até segunda-feira. Até segunda-feira, Adalberto. João Coutrinho, nosso colunista de política aqui do Bom Dia. Vamos para o intervalo? No próximo bloco, o Sampaio e Imperatriz vencem pelo Campeonato Brasileiro, hein? E mais, um livro lançado aqui na capital faz uma conexão entre literatura e uma das mais importantes manifestações da religião de matriz afro aqui no estado, no caso o Tambor de Minas. A gente vai falar sobre o assunto já já. Depois do intervalo tem ainda o nosso guia cultural no último fim de semana das férias. A gente volta já já. Estamos de volta com o Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado aqui pela TV Difusora. Agora de volta para falar de esporte. Olha, a noite de ontem foi especial para o futebol maranhense, hein? Os dois times que representam o estado no Campeonato Brasileiro da Série C conseguiram importantes vitórias. Rodrigo Carvalho marcou o único gol da partida contra o Ferroviário, que deixa o Sampaio na liderança do grupo, apesar de que o time ontem perdeu vários gols. A partida foi disputada lá em Fortaleza, ou seja, fora de casa o Sampaio soma 3 pontos extremamente importantes. E o Tricolor agora tem vários dias de trabalho e só volta a campo no domingo da semana que vem, dia 4 de agosto, no Estádio Castelão, às 18 horas, para enfrentar o 13 da Paraíba. A partida de ontem foi disputada em Fortaleza contra o Ferroviário. Os dois disputavam ali a liderança. O Sampaio é líder do grupo agora, depois dessa importante vitória. E olha que 1-0 foi pouco, hein, no jogo disputado na capital cearense. A gente vai mostrar as imagens do jogo para você na hora D, tá bom? Já o Imperatriz, jogando em casa, venceu de virada o Botafogo da Paraíba. Nos primeiros minutos de jogo, os times concentraram o toque de bola no meio do campo. Atrás dos 3 pontos e querendo vaga no G4, os ataques armaram jogadas rápidas e testaram as defesas. Aos 26 minutos, mais pressão do Botafogo e Cleiton, entrando na área, faz 1-0. Nos acréscimos, o Cavalo de Aço teve a última oportunidade do primeiro tempo e acabou saindo para o vestiário perdendo por 1-0, diante da torcida, depois de 2 jogos fora de casa. O público desta quinta-feira aqui no Frei Epifânio é um dos maiores nos jogos do Brasileirão. A torcida atendeu o chamado, o problema é que o time não correspondeu no primeiro tempo dentro de campo. O torcedor queria ver o gol e uma virada de placar. Vamos botar para virar esse jogo, né? Comecei muito mal, vamos ter que virar essa partida. Rapaz, o Imperatriz tá até jogando bem, mas tá perdendo aqui muita chance aqui na frente, né? Tá vacilando demais aqui na hora da finalização, mas nós estamos confiantes que ainda vai ter virada aí, né?
nesse jogo. No segundo tempo, o Cavalo de Aço voltou mais forte e a dobradinha de Gabriel Caju e Manuel levantou a torcida. Com a Imperatriz apertando no ataque, Emercindo comete falta em Gabriel Caju e leva cartão vermelho. Na cobrança, Railan, que entrou no segundo tempo, chuta forte e Saulo espalma. No escanteio, Manuel chuta rasteiro e a bola vai pela linha de fundo. Mas aos 21 minutos, o Imperatriz acerta e Léo Mineiro recebe a bola de Manuel e marca para o Cavalo de Aço. Mesmo com um homem a menos, o Botafogo foi para cima, mas foi o Imperatriz que aos 38 do segundo tempo, na cobrança de escanteio de Railan, Matheus Lima aproveitou a sobra e estufou a rede. A virada que o torcedor esperava. Na vitória, o Imperatriz vai à quarta colocação, entra no G4, chegando a 21 pontos. Acreditar, né? Eu acho que futebol só acaba quando o juiz apita, então a gente continua em cima deles e Deus nos abençoa com a vitória. No primeiro tempo nós tentamos sair do bloqueio deles, que eles fecharam muito, então estava difícil para nós conseguirmos entrar no bloqueio deles. E eles conseguiram até no contra-ataque, acho que foi o propósito que eles vieram aqui, jogar no contra-ataque, fazer um gol, e aí dificultou ainda mais, porque eles se fecharam. No segundo tempo nós fizemos algumas alterações, a maneira de jogar também nós mudamos, e aí eu tenho certeza que os jogadores estão de parabéns, que eles buscaram esse tempo todo, então tudo isso é mérito dos jogadores, nós só simplesmente ajudamos eles para que eles possam fazer um bom jogo. Agora a gente muda de assunto, vamos falar de cultura. Da escrita à oralidade na encantaria do terreiro da Turquia. Esse é o título do livro lançado ontem à noite aqui em São Luís e que trata da conexão entre a literatura e a história de um dos terreiros de tambor de mina mais tradicionais do país. O repórter Hugo Viegas acompanhou o lançamento. O lançamento em São Luís aconteceu no Terreiro da Turquia, casa que serviu como objeto da pesquisa da autora Regina Célia de Lima e Silva. Da escrita à oralidade, na encantaria do Terreiro da Turquia, faz uma viagem a aspectos como voz, ritmo e movimento do terreiro, além de proporcionar um resgate dos seus mais de 100 anos de atividade. A grande satisfação de estar vendo um trabalho que chega a livro, que pode ser lido por um grande número de pessoas e feito com muito primor, né? Então é uma oportunidade de abrir o conhecimento dessa religião para outras áreas também. A casa, fundada no século XIX, é um espaço consagrado ao culto do tambor de mina em São Luís. Todo mundo vai ficar sabendo o que realmente é uma encantaria, de onde vem, qual é a origem, porque existe realmente essa energia, está ligada a todos os elementos da natureza, né, que é o ar, a água, as florestas, os pântanos, os rios. Era de necessidade ela fazer um livro desse numa casa tão grande como essa, de 130 anos, né? Membros da casa acompanharam o lançamento da obra e viram uma oportunidade de conhecer e divulgar um pouco mais da história do local. Eu acredito que é de muita importância, entendeu? Para fortalecer ainda mais os conhecimentos dentro da religião. Até porque para quebrar esse paradigma que algumas pessoas têm receio, não conhecem a religião, então esse livro vem também para isso. As pessoas precisam se integrar mais, né? Precisam tirar as dúvidas, e esse livro veio a calhar maravilhoso, né? Para que as pessoas tenham mais conhecimento, né? Se aprofunde mais. Vamos falar mais sobre a obra. Eu recebo aqui no Papo de Cultura a autora Regina Célia de Lima e Silva. Professora, bom dia. Bom dia. Professora, essa obra aqui, qual é o contexto em que ela acontece? A senhora faz parte, inclusive, da sua tese do doutorado, não é? É verdade. Ela foi a minha tese de doutorado, defendida em 2015 pela Universidade Federal Fluminense, no Rio. E depois ela se transformou em livro, né? Agora, uma pernambucana que mora no Rio de Janeiro, pesquisando e achando, inclusive, fazendo essa conexão, como eu falei ainda há pouco, entre a literatura e o tambor de mina aqui no Maranhão. Como é que fez essa conexão aí? A minha formação é em literatura comparada, né? E eu encontrei uma ligação profunda da encantaria com a literatura.
através de um texto que vem da Idade Média e chegou aqui através dos navegantes, né? Esse livro tem muita influência dentro da cultura popular. Só que eu não sabia que tinha ligação com a encantaria exatamente. Né? E como é que se dá essa ligação, assim, para as pessoas entenderem? Essa ligação é através das personagens. Algumas personagens dessa narrativa, que é a história de Carlos Magno e dos 12 pares de França, com a encantaria. Personagens que vêm no terreiro como entidades. Né? E aí foi a grande curiosidade, né? Porque como personagens se transformam em entidades? Essa é a questão da tese, né? E aí eu trabalho a oralidade, que é a voz da Ialorixá, tendo o poder de transformar essas personagens em entidades dentro de um espaço sagrado, né? Que é o terreiro da Turquia. A importância desse terreiro da Turquia dentro do cenário aqui do Nordeste, a gente sabe que o tambor de Minas é muito forte aqui do Maranhão, né? E nós temos casas aqui que são extremamente importantes no cenário, inclusive, mundial, né? A gente tem trabalhos já feitos em relação a essas casas. Sim, inclusive a professora Mundi Carmo Ferretti estava lá ontem e faz parte dessa pesquisa, né? O professor Sérgio também, Sérgio Ferretti. E o terreiro da Turquia, ele faz parte de um grupo de terreiros que é a base do tambor de Minas aqui do Maranhão, né? Só que ele estava um pouco esquecido e foi quase fechado. Nasceu em 1889 e estava prestes a fechar, porque o pai Euclides, que cuidava da casa Fante Achante, também cuidava do terreiro da Turquia. Mas hoje é a filha, né? Que agora é a filha que está dando continuidade. Né? A gente viu na reportagem algumas falas significativas das pessoas que frequentam lá e que participaram do lançamento do livro, sobre a importância de levar informação às pessoas. E a gente fala isso dentro do cenário de um país onde a intolerância religiosa, infelizmente, ainda impera, não é, professora? Exatamente. A ideia do livro é exatamente essa, tirar de dentro da academia para as pessoas, para o público, que é o que interessa. Né? As pessoas devem saber da sua base africana, saber que tem um contato profundo, né, de matriz africana aqui dentro do Brasil. Então, eu falo aqui não só disso, mas principalmente do poder das mulheres dentro desse cenário de matriz africana. E como que a senhora percebe nesse aspecto relacionado ao gênero? O que eu percebo é que a oralidade é fundamental dentro desse contexto literário e é complexo, é bem complexo, né? Foi uma pesquisa longa, mas a oralidade é que fez parte de toda essa história. Nós temos muitas mulheres à frente desses terreiros no Brasil, a importância delas como mulher dentro desse cenário. Exato. E as mulheres fundaram essa religião aqui, né? Não só o tambor de Minas, mas o candomblé, a umbanda, tem a mulher como pano de fundo, mas um pano de fundo de importância, de base mesmo, estrutural dentro das religiões de matriz, né? A gente está falando de um país que tem a dita liberdade de culto, né? Mas onde tem muito ainda possível, essas pessoas precisam conviver principalmente com preconceito, em especial religiões de matriz afro, professora. É possível perceber esse traço também na sociedade brasileira, infelizmente ainda? Bastante, né? Inclusive foi complicado trabalhar com esse tema dentro da universidade e no Sudeste, porque no Sudeste a gente tem muito mais intolerância do que aqui. Eu senti uma acolhida muito maior, uma receptividade do livro muito maior aqui do que no Sudeste. Né? Professora, parabéns pelo trabalho, obrigado pela entrevista aqui no Bom Dia Maranhão. Professora Regina Célia de Lima e Silva, o livro foi lançado ontem, está à disposição. Qual é a editora? A PRIS é uma editora que trabalha com pesquisas acadêmicas, né? E ela é de Curitiba. Muito obrigado, professora, pela entrevista aqui no Bom Dia Maranhão. Muito obrigada, bom dia. Olha, gente, vamos falar agora sobre o mês de julho das férias. Nós temos o último final de semana de férias agora, né? E além de turistas, muitos maranhenses têm aproveitado esse período das férias para conhecer a nossa capital. Um reencontro com a história e a beleza das paisagens que só a nossa ilha tem. São inúmeros os motivos para conhecer a capital do Maranhão. A cidade possui um conjunto arquitetônico secular, que inclusive por conta disso recebeu o título de Patrimônio Histórico da Humanidade.
É dona de praias paradisíacas e, como se não bastasse, é rica culturalmente. Além dos incontáveis turistas que todos os anos desembarcam em São Luís, agora são os próprios ludovicenses que estão buscando conhecer um pouco mais do lugar onde vivem. Quem confirma é esse guia de turismo. É muito positivo tudo que foi feito pelo São João, que ainda existe aqui no nosso centro histórico, o embandeiramento, os painéis, a escadaria pintada pelo artista. Muito bom, isso aí eu acho. E tem trazido muita gente, tanto de fora para visitar, que chega e quer saber o que se vê aqui, o que se mostra, o que tem para ver, como o moranense que está em seus lares e traz as famílias, as crianças, os idosos. Isso é muito positivo. Nos últimos anos, vários pontos da cidade, principalmente no centro histórico, estão sendo revitalizados, o que tem gerado maior interesse dos visitantes. Um claro exemplo é a fonte luminosa que fica nessa praça, bem em frente à Catedral da Sé, um cenário digno de cartão postal. Desde que a fonte da Mãe d'Água foi restaurada no ano passado, o lugar se transformou em um dos principais atrativos de nossa cidade. Neste mês de férias, então, a fonte tem sido visitada não só por turistas, mas por pessoas que moram em São Luís, mas que nunca tinham vindo aqui. É o caso do Albert, que mora na capital, mas que até então não tinha tido a oportunidade de conhecer a fonte. Muito agradável, tá bem bonito, bem limpinho, o pessoal tá tendo consciência. Estão cuidando, estão preservando. É isso, tem que cuidar, né? Ficar bonito. A Jorgiele veio acompanhada de familiares também curtir o passeio de fim de tarde pelo centro histórico. Importante todos nós virmos participar desses momentos de lazer aqui, principalmente durante as férias, é muito bom. Você está curtindo, aproveitando as férias para conhecer um pouco mais de nossa cidade? Com certeza, é aproveitar esses novos cenários aqui para fotografar, ficar com a família, é muito importante. A Rutineia, que mora em São José de Ribamar, também aproveitou que está de férias para conhecer a fonte. Como eu tenho a vida muito corrida, estou aproveitando que estou de férias do trabalho e aproveitar a cidade para passear. Além dos ludovicenses, quem mora em outros municípios do estado, mais do que nunca tem demonstrado interesse em conhecer São Luís. Pessoa do interior do Maranhão, porque lá tem rios, tem lagos, nesses interiores, municípios do Maranhão, são muitos, e o Maranhão é muito grande, mas não tem o mar, então eles vêm para cá, vêm fim de semana, vêm agora nas férias e vêm para o mar. E nos fins de semana, em Imperatriz começou a funcionar um serviço de transporte coletivo especial, com destino às praias da região tocantina. A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes autorizou que aos fins de semana e feriados fossem disponibilizados 2 ônibus coletivos para o transporte de passageiros, com destino às praias do Cacau e Sumaúma. Nós temos, por esse período de veraneiro, os banhistas, população que queiram curtir o final de semana com segurança, podem estar indo de transporte público. Eu acho muito importante porque as pessoas que não têm transporte, é muito bom. Para a Praia do Cacau, os passageiros vão pagar R$ 3,90, a mesma taxa cobrada no serviço de transporte coletivo de Imperatriz. Para Sumaúma, localizada a 55 quilômetros de Imperatriz, o valor é R$ 10. No total, o serviço operado oferece 5 opções de horários para deslocamento e retorno aqui da Praia do Cacau. A primeira saída é às 9 horas do terminal. O retorno será às 9h30. O segundo ônibus sai do terminal às 11 horas e retorna às 11h30. Já no período vespertino, o coletivo sai do terminal às 2, 4 e 6 horas da tarde. E os retornos serão às 2h30, 4h30 e 6h30 da tarde. E agora a gente vai saber se vai chover, se vai fazer sol, como é que está o dia de hoje aí na capital e no interior do estado, hein? A gente começa com a ilha de São Luís. Aqui na capital hoje, sol com algumas nuvens, não chove hoje, hein, gente? A mínima de 23 e a máxima é de 33 graus prevista. Em Imperatriz, na segunda maior cidade do estado, o dia vai ser ensolarado e sem previsão de chuvas. Dá para pegar praia lá em Imperatriz, no Rio Tocantins, né? Mínima de 20, máxima de 35 graus. Em Caxias, na região dos Cocais, o dia vai ser de sol e muito calor. A mínima por lá vai ser de 21, a máxima 34 graus. Mais 3 cidades para a gente atualizar você com as informações de hoje, a previsão, né, de hoje do tempo. Barra do Corda, não há previsão de chuvas por lá. Mínima de 21, máxima de 35 graus. Em Pedreiras, os amigos que nos acompanham pela TV Difusora, olha, não há previsão de chuvas para a cidade. A mínima 23, a máxima 35 graus. Já em Brejo,
A sexta-feira vai ser de sol e muito calor, mínima de 21 e máxima de 34 graus. Vamos conferir agora a tábua de marés. Aos 47 minutos do dia de hoje, primeira pré-mar com 5,1, às 7h23 já passou, né? Ainda há pouco, baixa mar 1,7, 1h24 da tarde, nova maré alta, gente, 5 metros, hein? Às 19h53, nova baixa mar com 1,8 metros. Você sabe que nós estamos no último final de semana das férias, não é? É hora de conferir agora no nosso Guia Cultural o roteiro da sua diversão. Confira. Hoje é sexta e muita gente já está se programando para curtir um ótimo fim de semana. E nós, do Guia Cultural, temos dicas que são tudo de bom. E para os amantes da sétima arte, uma mostra especial com o tema A Arte e Seu Enleio fica em cartaz na Amostra Cine Sesc no Cine Praia Grande. Hoje está em cartaz às 17 horas Eu Sou Ingrid Bergman e às 19 horas Pendular. Amanhã às 17 é a vez de Com Amor Van Gogh e novamente às 19 horas Pendular. A retirada de ingressos é gratuita com 30 minutos de antecedência das sessões. Várias exposições e oficinas enchem de arte e cultura o Centro Cultural Vale Maranhão. Entre elas, as exposições Infinitos e Vitrine Mapearte e Redes do Maranhão. E no projeto Dança Aqui, as oficinas são do passinho e danças urbanas. O Centro Cultural Vale Maranhão fica aberto de terça a sábado, das 8 às 19 horas. E o horário das oficinas de dança você encontra no www.ma10.com.br. De hoje até domingo, a cidade de Colinas vai ficar movimentada com a 27ª Vaquejada de Colinas. Além da disputa esportiva, o evento contará com uma vasta programação cultural, com direito à tradicional missa do vaqueiro, cavalgada e, claro, shows encerrando todas as noites. As atrações que passam por lá são Aldair Playboy, Saia Rodada, Brasas do Forró e muito mais. Eu acho que não, troquei tudo que eu amava pra lhe dar atenção. Esse fim de semana também pode ser recheado de cultura e turismo. Sexta na Praça da Fé, a partir das 19 horas, tem show de Chico Nó e Zé Paulo e apresentação de tambor de crioula Cravo e Rosa e boi Nina Rodrigues. Amanhã, no mesmo horário, é dia de forró Andrezinho e os Brotos do Forró. Boi de Leonardo e Boizinho Barrica. Já no domingo começa mais cedo, a partir das 17 horas, com o Circo Tá na Rua, Boi de Santa Fé e Boi de Itapari. E para fechar o nosso guia cultural, amanhã é o último fim de semana do projeto Mais Viver Praia, realizado na extensão da Avenida Litorânea. A programação começa a partir das 16 horas, com recreação infantil. Já a partir das 18 horas tem show com o grupo Bendito Samba e às 19 horas, Banda Criolina. Essas foram as nossas super dicas de hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Legal, né? Tem opção aí para todo gosto no fim de semana último das férias desse mês de julho. Quero lembrar você que segunda-feira aqui no Bom Dia nós vamos receber o senador Everton para falar sobre vários assuntos. Ele que está no Senado Federal, é uma importante liderança, inclusive lá no Senado, e vai falar para a gente sobre esse momento político, fazer uma análise desse momento político do país e falar sobre as pautas que interessam a mim, a você, a todos nós, né? Afinal de contas, o Congresso Nacional, a Casa Legislativa Federal, a partir do próximo semestre tem uma pauta extensa, reforma da Previdência em pauta, reforma tributária também. Não perca a segunda do nosso Bom Dia, tá bom? Acompanhe outras notícias do nosso portal MA10. Tenha um ótimo final de semana, tudo de bom para você. Boa sexta-feira, imagens da Avenida Beira-Mar para encerrar o nosso Bom Dia de hoje. Valeu, valeu, até segunda.